Você já percebeu que as maiores tragédias da vida raramente acontecem com um estrondo repentino? O desastre espiritual, na maioria das vezes, não é uma explosão. É uma erosão silenciosa e quase imperceptível. O amor não acaba de repente. Ele esfria aos poucos, como uma brasa que, sem o oxigênio necessário, se transforma em cinzas frias antes mesmo de notarmos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no tema o perigo de esfriar sem perceber. Vou te mostrar como identificar os sinais invisíveis de que o seu coração está entrando em um modo automático perigoso e, acima de tudo, como reacender essa chama antes que o gelo tome conta definitivamente da sua alma. Se você sente que sua vida com Deus se tornou uma rotina vazia, este vídeo é o seu sinal de alerta indispensável. Fique comigo. Para compreendermos a gravidade desse processo, precisamos olhar para as palavras do próprio Jesus, que nos deixou um diagnóstico preciso em Mateus 24:12. Ele disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Note que Jesus estabelece aqui uma relação direta de causa e efeito. Ele não está descrevendo apenas um cenário caótico de guerras ou desastres naturais, mas algo muito mais profundo e interno. A iniquidade, que nada mais é do que o desprezo pela lei de Deus e a normalização do que é errado, atua como um vento polar constante sobre a chama do nosso espírito. O grande perigo que enfrentamos hoje é que essa iniquidade se tornou o nosso novo clima. Vivemos mergulhados em uma cultura que celebra o egoísmo, que relativiza a verdade e que coloca o prazer imediato acima de qualquer compromisso espiritual. E aqui está a armadilha. Quando você vive em um ambiente gelado por tempo suficiente, seu corpo começa a se adaptar. Você para de tremer. Você para de sentir o desconforto do frio. Espiritualmente, isso é letal. O esfriamento mencionado por Jesus é um subproduto inevitável de estarmos inseridos em um sistema que ignora a presença de Deus, a menos que sejamos intencionais em manter o nosso próprio calor. Jesus não disse que o amor de todos esfriaria, mas que o de muitos esfriaria. Isso significa que esse resfriamento global da alma é a tendência natural, o fluxo da maré deste século. Se você não estiver nadando ativamente contra a correnteza da iniquidade, você será arrastado pelo frio dela. O resfriamento é sutil, porque ele não exige que você tome uma decisão radical de abandonar a fé. Ele apenas exige que você não faça nada. Ele exige que você apenas respire o ar do mundo sem filtrar o que entra na sua mente e no seu coração. A iniquidade se multiplica através das telas, das conversas casuais que minam a santidade e da busca frenética por conquistas que não têm valor eterno. Quando percebemos, a oração já não tem o mesmo fervor e a compaixão pelo próximo foi substituída por um julgamento frio ou por uma indiferença cínica. O amor, o ágape, o amor que se doa e que queima por Deus, começa a perder sua intensidade. O problema não é apenas o que acontece lá fora, mas como o lá fora invade o nosso aqui dentro. Se não houver vigilância, o mundo dita a temperatura do seu coração. E se o mundo está em queda livre moral, o seu coração seguirá o mesmo caminho, perdendo o calor da presença de Deus sem que você solte um único grito de socorro. Mas como essa física da alma funciona na prática? Como o amor, que um dia foi um incêndio, se torna apenas uma lembrança morna? Para entendermos por que o amor esfria, precisamos olhar para uma lei básica da natureza. Tudo o que não recebe uma fonte constante de calor tende a entrar em equilíbrio com a temperatura ao seu redor. Imagine uma xícara de café fervendo, deixada sobre uma mesa de mármore em um dia de inverno. Se você não beber o café ou não o colocar em uma garrafa térmica, em poucos minutos ele estará gelado. O café não decidiu esfriar.
Ele simplesmente sucumbiu ao ambiente. A física da alma funciona de maneira idêntica. O amor por Deus não é um estado estático que você conquista e guarda em uma caixa. Ele é um fogo que exige combustível e oxigênio constantes. O grande erro de muitos cristãos é acreditar que o fervor sentido no momento da conversão ou após um retiro espiritual marcante durará para sempre por conta própria. Mas a verdade é que o amor não acaba de repente. Ele esfria aos poucos, através de microdecisões diárias. É o dia em que você está cansado demais para ler a Bíblia e decide que, apenas hoje, não fará falta. É o momento em que a oração fervorosa é substituída por pensamentos dispersos enquanto você tenta manter os olhos abertos antes de dormir. Cada uma dessas pequenas concessões retira uma lasca de lenha da fogueira do seu coração. O perigo real reside na imperceptibilidade desse processo. Se a temperatura do seu coração caísse 40 graus em um único segundo, você entraria em choque e buscaria ajuda imediatamente. No entanto, quando a temperatura cai meio grau por semana, sua alma se adapta ao novo frio. Você começa a achar normal não sentir mais o peso da presença de Deus. Você começa a achar normal que certas músicas ou programas de TV que antes incomodavam sua consciência, agora sejam apenas entretenimento inofensivo. O morno torna-se o seu novo quente. Nós entramos no que eu chamo de modo automático. No modo automático, você ainda sabe as letras dos hinos, você ainda conhece os versículos bíblicos de cor e ainda sabe como se comportar em um ambiente religioso. Mas a admiração morreu. Aquele senso de maravilhamento ao pensar na graça de Deus foi substituído por um senso de merecimento ou pior, por um tédio espiritual. Você se torna um técnico da fé, mas não um amante de Deus. Pense bem. Quando foi a última vez que você foi constrangido pelo amor de Cristo a ponto de mudar seus planos? Se você não consegue se lembrar, o processo de resfriamento já avançou mais do que você imagina. O mundo ao seu redor é a mesa de mármore fria. E se o seu coração não estiver conectado à fonte inesgotável de fogo, que é o Espírito Santo, você inevitavelmente se tornará tão frio quanto o mármore. O problema não é a mesa, o problema é a falta de isolamento e de renovação do calor. Essa perda de temperatura nos leva a um estado perigoso, onde a nossa aparência externa contradiz totalmente a nossa realidade interna. Para entendermos como o esfriamento pode ser enganoso, precisamos olhar para o espelho que a Bíblia nos oferece em Apocalipse 2. Aqui encontramos a carta de Jesus à igreja de Éfeso. Se olhássemos para Éfeso com olhos humanos, diríamos que era a igreja modelo. Jesus começa elogiando o currículo deles, e é um currículo impressionante. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Eles eram incansáveis, não eram preguiçosos, eles tinham discernimento doutrinário, não aceitavam falsos apóstolos e suportavam provas por causa do nome de Cristo sem desfalecer. Muitos de nós, se tivéssemos metade da dedicação de Éfeso, nos sentiríamos no topo da vida espiritual. Afinal, eles estavam fazendo tudo certo. Eles frequentavam os cultos, defendiam a sã doutrina e trabalham arduamente. Mas é aqui que o texto toma um rumo aterrador. No verso 4, Jesus diz: "Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor." Essas palavras são como um balde de água gelada sobre uma estrutura que parecia sólida. É a prova definitiva de que o perigo de esfriar é real, até para quem está na linha de frente da igreja. O erro de Éfeso é o erro de muitos hoje. Eles deixaram que a obra de Deus ocupasse o lugar do Deus da obra. O primeiro amor não é apenas uma questão cronológica de quando você se converteu. Ele se refere à prioridade e à qualidade do afeto.
É aquele amor que não faz cálculos, que busca a presença de Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar ou pelo que podemos realizar para Ele. Éfeso se tornou uma igreja de profissionais da fé. Eles tinham a técnica, tinham a teologia, mas o coração estava começando a criar crostas de gelo. O perigo de esfriar sem perceber é que você pode esconder o seu gelo atrás de uma agenda lotada de atividades religiosas. Você pode cantar o solo no coral, pode pregar sermões eloquentes, pode ser o líder que todos admiram e ainda assim, no secreto do seu quarto, ser um completo estranho para Deus. A atividade espiritual pode se tornar uma armadura que você veste para esconder uma alma que já não vibra com a leitura de um salmo ou que já não chora em arrependimento. Deus não está procurando funcionários eficientes, Ele está procurando adoradores apaixonados. Pense bem, Éfeso não perdeu o amor, como se fosse uma chave que caiu do bolso sem querer. O texto diz que eles abandonaram. O abandono é um processo de escolha. Você começa a colocar outras coisas no centro. A sua reputação como cristão passa a ser mais importante do que a sua comunhão real. O serviço vira um ídolo. E quando o serviço vira ídolo, o amor esfria, porque o fogo do Espírito só desce sobre o altar do relacionamento, não sobre o altar do ego. Estar em Éfeso era estar em uma igreja barulhenta e ativa, mas para Jesus, aquele barulho era apenas o som de engrenagens secas girando sem o óleo da unção do primeiro amor. O diagnóstico é claro. Você pode estar certo na doutrina e errado no coração. Você pode estar ocupado para o reino e vazio do rei. O esfriamento silencioso é perigoso justamente porque ele se disfarça de maturidade ou de serviço fiel. Se você se identifica com essa descrição, se você faz tudo o que deve ser feito, mas sente que o brilho nos olhos desapareceu, você precisa entender que esse é um estado crítico. Mas antes de buscarmos a cura, precisamos olhar para os sintomas de forma ainda mais específica. Precisamos tirar a máscara da atividade e observar o que realmente está acontecendo por trás das cortinas da nossa vida cristã. Se o esfriamento é um processo sutil, como podemos ter certeza de que não estamos sendo enganados por nós mesmos? Precisamos de um diagnóstico honesto. O médico espiritual não olha para os exames externos, mas para a pulsação do desejo. Existem 5 sinais claros de que a indiferença está batendo à porta do seu coração, e o primeiro deles é a oração ritualística. Quando sua vida de oração se resume a frases repetitivas, feitas apenas para aliviar o peso da consciência ou para pedir bênçãos imediatas, o sinal de alerta deve acender. A oração no primeiro amor é um encontro. No amor frio, ela é um relatório. Se você não sente mais saudades de estar a sós com Deus, o gelo está avançando. O segundo sinal é a perda da fome pela palavra. Lembre-se de quando você se converteu ou de quando teve aquele despertamento. A Bíblia era um banquete. Hoje, ela se tornou um livro de consultas rápidas ou pior, uma ferramenta apenas para preparar mensagens para os outros. Quando a palavra de Deus não confronta mais o seu estilo de vida e não produz em você um novo espanto diante da glória de Deus, você está em perigo. O amor frio lê por obrigação. O amor ardente lê por necessidade vital. O terceiro sintoma é a tolerância ao pecado. Este é talvez o sinal mais assustador. Coisas que antes faziam você perder o sono e correr para o arrependimento, agora são tratadas com um Deus entende ou todo mundo faz. A sensibilidade espiritual é como a ponta dos dedos. Quanto mais fria, menos ela sente. Quando o seu coração esfria, sua pele espiritual fica anestesiada. Você para de se escandalizar com o próprio erro e começa a gastar mais energia justificando suas falhas do que abandonando-as. O quarto sinal é o distanciamento do corpo de Cristo.
O esfriamento gera isolamento. Você começa a achar os irmãos irritantes, o culto demorado e a comunhão desnecessária. O amor por Deus e o amor pelo próximo estão em vasos comunicantes. Se um baixa, o outro também desce. Se você se sente cada vez mais confortável, longe de quem queima por Deus, é porque a luz deles está incomodando a sua escuridão fria. Por fim, o quinto sinal é a falta de senso de urgência. Para quem está com o coração quente, a volta de Jesus é uma esperança gloriosa. Para quem está frio, é um evento inconveniente que interrompe planos terrenos. Você para de se importar com a salvação das pessoas ao seu redor. A dor do mundo não te toca mais. Você se tornou um cristão de manutenção, alguém que apenas tenta manter o status quo espiritual, mas não tem interesse em expansão, em renúncia ou em sacrifício. Olhe para esses 5 pontos como um termômetro. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, não se desespere, mas também não se acomode. O pior lugar para se estar não é no frio total, onde você sabe que está perdido, mas no morno, onde você acha que está seguro enquanto se apaga. O diagnóstico serve para nos levar à cura, e o remédio já foi prescrito há 2000 anos. Não é sobre tentar se sentir quente novamente por esforço próprio, mas sobre seguir os passos de retorno que o próprio Senhor da Igreja nos deixou. Se o diagnóstico dói, é sinal de que ainda há vida aí dentro. E onde há vida, há esperança de um novo incêndio. Diante de um diagnóstico de esfriamento, a pergunta que ecoa é: como voltar? Felizmente, Jesus não nos deixa apenas com a bronca. Ele nos entrega o protocolo de restauração em Apocalipse 2:5. Este protocolo é composto por 3 verbos de ação que podem mudar o clima do seu coração ainda hoje. O primeiro passo é lembrar. Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste. A memória é uma ferramenta poderosa de avivamento. Pare um momento e force sua mente a voltar ao tempo em que o seu coração queimava. Lembra-te de quando a leitura da Bíblia te fazia perder a noção do tempo. Lembra-te da alegria simples de apenas estar na presença de Deus, sem pedir nada. Essa lembrança não é para gerar culpa, mas para servir de bússola. Ela te mostra que o fogo é possível, porque você já o conheceu. Se você já esteve lá, você sabe o caminho de volta. O segundo passo é arrepender-te. No grego, metanoia, uma mudança de mente. Arrependimento não é apenas sentir-se mal ou chorar. É reconhecer que a mornidão é um pecado contra o amor de Deus e decidir mudar de direção. É dizer: Senhor, eu me acostumei com o gelo e isso está errado. O arrependimento corta as correntes da autossuficiência e nos devolve ao lugar de dependência. É o momento em que você para de dar desculpas para a sua falta de tempo e admite que priorizou as coisas erradas. O terceiro passo é o mais prático de todos. Pratica as primeiras obras. Note que Jesus não diz: sinta o primeiro sentimento, mas pratique as primeiras obras. Muitas vezes esperamos a vontade voltar para agirmos, mas na vida espiritual, a vontade geralmente segue a obediência. Volte a orar, mesmo que pareça que suas palavras batem no teto. Volte a ler a palavra, mesmo que sua mente esteja dispersa. Volte a servir com generosidade. Quando você retoma as disciplinas espirituais com um coração arrependido, você está empilhando lenha novamente no altar. Não espere um raio cair do céu para te aquecer. Comece a riscar o fósforo da disciplina hoje. O Espírito Santo é o fogo, mas você é quem oferece o sacrifício e a lenha. Ao retomar as práticas que você abandonou, você sinaliza para o céu que está pronto para queimar de novo. O retorno não é uma jornada de 1000 milhas, é um passo de volta para os braços de quem nunca deixou de te amar. Estamos chegando ao fim deste alerta, mas o que importa agora não é o que eu disse, mas o que você fará com isso. O perigo de esfriar sem perceber é real, mas a promessa de renovo é ainda mais poderosa. Lembre-se,
O fogo no altar não se mantém aceso por acaso. Ele exige vigilância. Não permita que a iniquidade deste mundo dita a temperatura da sua alma. Você não foi chamado para ser uma estatística de mornidão, mas para ser luz e calor em uma geração que congela na indiferença. Hoje, eu te desafio a não apenas fechar este vídeo e seguir para a próxima distração. Pare agora. Responda para si mesmo e, se desejar, compartilhe aqui nos comentários. Em que temperatura está o seu coração hoje? Reconhecer o estado atual é o primeiro passo para a mudança. Escolha uma primeira obra para retomar nas próximas 24 horas. Seja um período de consagração, um jejum ou aquele tempo de oração que você tem adiado. Vamos orar? Senhor, retira as escamas dos nossos olhos. Não nos deixe cair na armadilha da religiosidade fria. Reacende o primeiro amor em cada coração que assiste a este vídeo agora. Que o teu Espírito Santo sopre sobre as brasas que restaram e transforme cinzas em um novo incêndio. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou você, não aguarde apenas para si. Envie para alguém que você percebe que está se afastando ou esfriando. Vamos juntos manter a chama acesa. Até a próxima.